Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde e quando você estiver. Começa agora mais um episódio do Sport Insider, na segunda temporada. Acabamos de voltar. O primeiro episódio com a Fabiola Molina já está no ar. Se você não assistiu e quer entender mais sobre os negócios da natação, sobre empreendedorismo feminino, recomendo que você assista. Mas hoje o assunto é futebol. Vamos falar das finanças do futebol e eu vou entrevistar alguém que eu já conversei várias vezes, né? Muitas delas com microfone ligado, já entrevistei muitas vezes, mas hoje vai ser uma entrevista diferente, te prometo. César Grafietti, tudo bem? Oi, Rodrigo, tudo bem? Prazer em falar contigo, com seus seguidores, com a sua audiência. E aqui, estúdio novo, casa nova e assim, espetacular. Parabéns e o trabalho que você está fazendo só me orgulha de ter visto todo esse crescimento. Eu fico super feliz. Eu entrevistei o César pelas primeiras vezes, você estava no Itaú BBA, isso já faz 15 anos, Exato. assim, 10 anos, mas 15 anos que você estava lá. Hoje eu nem sei bem como te descrever, porque você tem tantas facetas. Vamos resumir assim: estamos falando com o consultor César Grafietti, que é especializado na parte de finanças e negócios do futebol, mas você está na autoridade da CBF que fiscaliza fair play financeiro, você está na consultoria Convocados, você é dono de clube de futebol, É, algo mais? em processo. Eu ainda tenho algumas outras ações, ainda no mundo corporativo, mas dentro do esporte, com financiamento a clubes, enfim, tem algumas outras ações, mas sempre voltado ali à parte financeira e ao que acontece fora de campo no futebol. Maravilha. Então a gente vai aproveitar essa sua multiplicidade de papéis para falar de assuntos diferentes ao longo dessa 1 hora de entrevista. E eu queria começar pelos clubes, né? Você disse que está no processo de comprar um clube, mas isso no Brasil porque vocês já têm um clube em Portugal. Nós tivemos. Só uma correção, já tivemos, já vendemos, Ah, enfim, é? fizemos aqui o processo inteiro, até já antecipando aqui, Ah, então é novidade fizemos para mim, eu não para você, sabia disso. é isso. Nós fizemos o processo inteiro, compramos, estruturamos, vendemos, tivemos aquilo que todo mundo espera, felizmente, que é um resultado positivo do ponto de vista financeiro, e agora a gente já está na segunda rodada, digamos assim, buscando outras alternativas de clubes aqui e fora. Que legal, eu não sabia disso, eu achei que vocês ainda estavam em Portugal. Então, vamos entender esse capítulo Portugal. Primeiro, Convocados é uma união de pessoas que tem o Roque Júnior, você, Rodolfo Kusarev E é isso. e Somos nós três. somos três. Isso. Éramos em 5, enfim, fizemos uma reestruturação, porque os outros 2 sócios, optaram por sair, enfim, tinham outras atividades. E hoje somos 3, eu, o Roque Júnior e o Rodolfo Kusarev. E nós meio que deixamos a área de consultoria, a única coisa que vai continuar existindo ainda como consultoria é o relatório Convocados, o relatório anual de finanças, mas o nosso papel hoje é um papel de gestores de ativos. Tá, então nós, basicamente, clubes de futebol. Legal. Roque Júnior eu não preciso explicar quem é, porque a audiência de futebol aqui já sabe, conhece. Rodolfo Kusarev, executivo que passou pela Red Bull, administrou um negócio da Red Bull no futebol aqui no Brasil durante um bom tempo. E tá justamente nesse ramo de administração de investimentos no futebol, né? É isso. Tem alguma descrição mais precisa em Isso, relação ao Rodolfo? o Rodolfo é um gestor, já trabalhou, enfim, trabalhou na Federação Paulista, já trabalhou na CBF, já trabalhou em vários clubes ao longo dos últimos 30 anos. Eu acho que o trabalho mais conhecido dele é ter ajudado na implantação do Red Bull Brasil ainda, antes de virar Red Bull Bragantino, ali atrás, aí, ó, já estamos há 5 anos juntos em outros processos. Legal. Qual foi o clube de Portugal que vocês compraram? Nós compramos o Anadia, que era um clube da terceira divisão de Portugal, já faz 2 anos e meio. Então nós compramos, reestruturamos, era um clube que estava praticamente quebrado, não reestruturamos, colocamos as contas em dia, montamos tudo do zero praticamente, enfim, elenco, área de marketing, área de finanças, enfim, tudo, a área médica, e reestruturamos e ao longo desse período nós optamos por vendê-lo, porque tivemos uma boa proposta, enfim, tivemos um trabalho de reorganização, que é justamente aquilo que a gente acredita no futebol, né? O futebol ainda tem muita coisa para ser feita em várias áreas, vários países, digamos assim. A gente fala muito de Brasil, né, que o Brasil está desorganizado, é amador e tudo mais, mas quando você vai para fora do Brasil, tirando aqueles 30, 40, 50 maiores clubes da Europa, tem muita coisa para ser feita, tem muito amadorismo. Tem muita coisa manual feita, né? Eu falo um pouco artesanal. Então, nós acreditamos ainda que este processo, não só no Brasil, mas fora, em várias ligas, em várias divisões, é possível de ser feito, né? Valorizar os ativos, crescer e vender para quem quer algo já mais maduro, digamos assim. E para a gente entender a lógica de cada etapa desse processo, né, da compra, da gestão, da venda, primeiro a compra. Por que Portugal? Por que terceira divisão? Portugal, porque é um mercado de expansão, digamos assim, e de divulgação do atleta brasileiro, especialmente.
Nossa tese sempre foi juntar Brasil e Portugal, porque aqui onde nós conhecemos mais a formação, o país de formação naturalmente, a gente sabe pelos índices todos ali, pelos relatórios todos da FIFA, que é o país que mais cede jogadores para o mundo, e Portugal porque é um mercado que recebe muito jogador brasileiro e tem uma abertura para isso, porque é das poucas ligas na Europa que não tem limitação para estrangeiros. Então você pode montar um elenco ali com 25 brasileiros e só 3 portugueses, que é o limite mínimo. Então era a forma de fazermos essa conexão, né, e no mercado que tinha potencial de crescimento e de valorização dos clubes. Entramos na Liga 3 porque era a liga que tinha clubes com valores baixos, onde nós podíamos fazer esse processo, né, e vendê-los com algum retorno. Acho que tem aqui. Então, o processo de compra foi muita escolha por conta disso. Depois tem outros aspectos, né, que é, por exemplo, eh, como você fazer a gestão de um clube tão pequeno numa liga tão nova? Escolhemos a Liga 3 porque ela era uma liga que era semi-profissional, ela ainda é semi-profissional. Então nos permitia conhecer melhor o mercado português em condições que não nos demandasse tanto caixa na geração, na gestão do dia a dia. Então também a Liga 3 ela permitiu isso naquele momento. Um clube de terceira divisão tem uma receita de que ordem, assim, Em Portugal, 200 mil euros é uma receita por ano? por ano. Ali, assim, basicamente, um pouquinho de patrocínio, algum retorno que a federação dá, algum dinheiro de apostas que chegam divididos por todos os clubes, e bilheteria muito pouco, né? Então, essa é a receita de um clube de terceira divisão em Portugal. E eu lembro que quando eu te questionei tempos atrás sobre essa compra, um dos fatores que você citou foi a organização de Portugal em termos estruturais de futebol. Então, fair play financeiro, é liga, é calendário, questões que a gente está começando a avançar só agora com atraso no Brasil. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Essa organização, primeiro, qual é a organização em termos de liga? A Liga de Portugal administra a primeira e segunda divisões, a terceira quem faz? Como é que é essa estrutura? A liga, a administração da liga é primeira e segunda divisão, que são ligas profissionais, o futebol profissional em Portugal é a primeira e segunda divisão. A terceira divisão para baixo, né, para as inferiores, é a Federação Portuguesa que faz a gestão, e aí a terceira divisão é uma liga semi-profissional. Você pode ter jogadores profissionais, mas você também pode ter amadores. Da quarta para baixo, aí são só amadores. Então você não é obrigado a ter jogadores profissionais. A gestão é sempre feita, o calendário da primeira e segunda divisão são 18 clubes, formato de liga tradicional, né, ida e volta. Na terceira divisão você já tem 2 grupos de 10 clubes que disputam 2 formas de competição, né, um primeiro torneio retorno, depois um grupo de acesso, um grupo de rebaixamento, enfim, é uma competição um pouquinho mais antiga do ponto de vista de estrutura, mas elas ambas permitem um calendário do ano inteiro. Nós temos um calendário que começa ali em agosto e vai até fim de maio, começo de junho, você consegue preencher ali o ano inteiro jogando. Então, esta organização, e tem um processo de fair play financeiro que é importante, até me ajudou aqui depois na construção do modelo no Brasil, que é, você tem que entregar informações a cada 3 meses, você tem que apresentar as contas pagas, você não pode ter atraso, a federação te cobra a qualquer situação que parece estranha, tem uma diligência, ela quer saber o que está acontecendo, então isso dá segurança para quem está disputando a competição, as competições locais, de que o adversário pelo menos está fazendo a mesma coisa que você. Então isso é bastante interessante nesse sentido. Esse tamanho de mercado, né? Primeira e segunda divisões profissional, terceira divisão semi, quarta para baixo amador. Parece um mercado bem menor do que no Brasil e do que a Inglaterra, por exemplo. A gente está falando de uma primeira divisão que tem 18 clubes? 18 clubes. 18 clubes. Segunda divisão, mais 18. Isso. Então já são 36. Terceira divisão tem 20. Então são 56. A gente está falando de um universo restrito de clubes. Se a gente comparar que o Brasil tem, né, primeira, segunda, terceira já são 60, mais a Série D, e na Série D são clubes profissionais. A gente pode discutir Se são ou não, mas enfim, teoricamente. teoricamente são, né? E a Inglaterra também tá com muitos escalões, assim. O que determina o tamanho de um mercado futebolístico é a economia, é a população, é a cultura futebolística. Você tem uma resposta para isso, assim? Eu enxergo como uma composição entre a economia e a cultura futebolística, né? Como que a gente pode dividir isso? A cultura futebolística vai formar clubes em cidades de 1.000 pessoas até cidades de 10 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas. A cultura associativa, que é o que desenvolve o futebol, trouxe o futebol até aqui, ela era uma cultura local. Então, você pega em Portugal, devem ter 500 times, né? Mas assim, para chegar nesses 500, muitos nem sonham em disputar uma divisão semi-profissional.
Você vai formando a cultura futebolística localmente, o econômico ele vai dar a pujança para você criar estruturas profissionais, né. Então, por que que o futebol português tem primeira e segunda divisão só profissionais? Porque não tem força econômica para muito mais do que isso, né. Você pega um time de segunda divisão em Portugal, ele fatura no máximo 2 milhões, 2.200.000 de euros. Um time de primeira divisão, que não seja dos 4 grandes ou, dos 4 grandes, vamos dizer Os assim, 3 e mais o os Braga, três e né? meio, digamos assim, fatura 5 milhões, 6 milhões sem venda de jogador, assim, os maiores, né, em geral vai faturar 4, 4 e pouco e vai buscar a diferença vendendo jogador, que aí é o grande pulo do gato do futebol local, que é você conseguir vender muito jogador sempre mesmo na segunda divisão, primeira e segunda divisão. Então é uma soma, você tem a cultura futebolística da base, da formação, e isso também explica porque hoje você tem muito jogador português no futebol internacional de boa qualidade, porque a formação é muito forte, toda pequena cidade tem o seu clube de formação, e aí o econômico vai ditar quão profissional é esse futebol. Tá. Portugal passou por um processo que o Brasil hoje está avançando mais rápido e por hoje entenda os últimos 5 anos, que é a mudança da associação civil para empresa, né. A gente aqui tem a SAF e Portugal tem a SAD, Sociedade Anônima Desportiva. O que que você viu lá em termos de adaptação a esse processo, né, porque quando a SAD chega, e ela chega mais rápido do que no Brasil, ela chega antes, você vai ter uma parcela que vai enxergar como uma oportunidade de captar investimento, como você provou que acontece, vocês investiram, conseguiram melhorar o Anadia em algum aspecto, mas tem sempre também uma parcela do público, da imprensa, da mídia, que entende como a mercantilização do futebol, a perda de valores locais, a desconexão com a comunidade, né, você tem uma série de consequências dessa mercantilização que vem aí. O que que você viu na prática lá? A SAD ela é o demônio, ela é o anjo? A SAD é um pouco de cada coisa, tá? Até porque a associação também é um pouco de cada coisa. Então depende muito da relação que você cria entre a SAD e o clube, como nós chamamos ali, a associação. Acho que tem uma coisa que é importante, que em Portugal a SAD é responsável só pelo futebol profissional. Então, equipe A e equipe B. Toda a formação, que é o sub-19 para baixo, ela fica sempre ou basicamente fica com as associações. Então isso mantém uma conexão, mantém primeiro a associação viva, fazendo este processo de formação, atendendo a sua comunidade, atendendo aos jovens do entorno. E quando você vai para o profissional, que é onde você precisa de gestão, de pessoas, de investimento, você transfere para a SAD mantendo uma relação entre os dois. Então a SAD é dependente, de certa forma, da associação, porque a formação tem que ser importante. E a associação depende da SAD para manter o clube em exposição, né? Então é muito comum que exista uma relação, inclusive do ponto de vista de licenciamento, né, que são as regras para manter os clubes operacionais, para que a SAD exista, a associação precisa mostrar que o processo de formação dela é um processo que tem uma nota mínima. Você tem uma classificação de 5 até 5 estrelas. Então, para você ter o direito da SAD participar da competição de primeira, segunda ou terceira divisão, enfim, ou quarta, qualquer que seja, a associação precisa ter uma condição mínima de 3 estrelas, ou seja, tem que ter uma formação com uma série de critérios básicos para que os dois possam jogar. Então, esta conexão ela existe muito forte. É, é talvez algo que eu acho que poderia ser criado aqui no Brasil, né? Manter esta relação entre a associação com a formação e tudo mais, e deixar o futebol profissional ou mais próximo do profissional com a SAF. Funciona bem em Portugal. Funcionaria bem no Brasil? Não sei dizer, mas é talvez um caminho para manter as duas estruturas funcionando bem e esta correlação, essa relação entre elas funcionando. É muito interessante, mas eu acho difícil, porque no Brasil, o investidor de clube, e aí pode ser o clube sem divisão, série D, série C, série B, mesmo série A, ele entra para tentar ganhar com a transferência de atleta. E se ele não tiver a propriedade dos atletas que estão na base, ele fica talvez comprometido. Como é que fecha essa. Se a gente fosse tropicalizar isso, como é que resolveria isso? Como funciona? Primeiro, você sempre tem o direito de preferência, né? O atleta deveria, pelo direito de preferência, ir primeiro para a SAD do grupo, digamos assim. Segundo, nós vemos o futebol de base encerrar com 16, 17 anos, né? Em Portugal, até os 19, ele joga na base, ele é um atleta amador de base. Ele vai para uma equipe B para disputar a competição do até sub-23. Então, esse é um processo muito mais longo do que é no Brasil.
né. Então é uma dificuldade em trazer isso para cá, né. Eu acho bacana a ideia, mas eu concordo que é uma dificuldade, porque aqui, como você olha o futebol como um processo de formação para realmente ganhar dinheiro fazendo essas negociações, essas transferências, você tem que olhar o jogador mais cedo, com 16, com 15, trazer logo, ter ele sob contrato muito mais cedo, enquanto o futebol na Europa, de forma geral, mas em Portugal, ele é mais longo, essa parte, de formação é mais longa. Então é muito comum o jogador disputar as competições pelas equipes B dos clubes grandes, segunda, terceira divisão até, e depois ir para o clube de cima, mas aí com 21, 22 anos, é Uhum. coisa que aqui é impensável. É que no Brasil a gente viu a associação se rebelar contra o dono da SAF, né, isso aconteceu no Vasco, isso está acontecendo no Botafogo. E aí nesse cenário, a minha dúvida é assim, a associação portuguesa, ela digamos que ela queira, vender um atleta que está vindo da base para alguém que não seja SAD, a revelia da SAD, isso é possível? Dá para ter essa cisão ou tem algo que proteja o Não, dá para ter, tá, você vai ter o direito de preferência, só que o Benfica te ofereceu 10 milhões e você não pode pagar, vai para lá e aí tá. E normalmente quem tem um toma a acordo, decisão é a é a associação. associação, tá. É que tem um acordo, todo jogador da SAD que passou pela base, deixa 10% na base, todo jogador que saiu daqui e não teve direito de preferência fica um pedaço, mas é óbvio que tem esse Tá. conflito. Por isso que o modelo, eu não sei se funcionaria no Brasil, É. mas ele é bem interessante. E aí você passou pelo processo de reestruturação no Anadia. O Anadia chegou a subir de divisão para a Não, segunda? não subiu, não subiu. Era uma meta? Era uma meta, mas Mas assim, assim, realisticamente vocês achavam que dava para pegar na terceira, chegar na segunda? Qual que era o plano se o vocês não plano é tivessem chegar à primeira divisão em 10 anos, tá, em 10 anos, assim, e aí eu sempre falo que em algum momento eu era estilingue, né, ficava falando mal dos clubes, apontando os problemas, tal. Depois tentei, primeira vez no fair play financeiro, virar um pouco de vidraça para proteger, agora de novo. E a hora que você cai na realidade de fazer a gestão, e essa era uma coisa que me faltava e foi muito rica a experiência, qual a realidade de fazer a gestão de um clube? Tudo isso que a gente fala aqui fora, né, questiona, reclama, quando você vai para dentro tomar as decisões, é a mesma coisa? E aí você percebe o quão difícil é fazer futebol. Quão complexo é você seguir aquelas suas regras, por mais que você saiba que elas são corretas, de não demitir um treinador, de fazer uma contratação um pouquinho além do que devia, porque pode ser importante para sua estrutura, de rescindir um contrato de um jogador que é importante, mas que não está funcionando dentro do vestiário, de fazer uma gestão de marketing ou de bilheteria que pode ir contra você por um lado, mas é importante porque vai trazer mais gente. Enfim, a gestão de um clube ela é muito complexa. E a gente já sabia disso, obviamente, mas por isso que o nosso plano era chegar na primeira divisão em 10 anos. Só que a realidade ela foi atropelando, a gente foi vendo que, nem tudo aquilo que a gente planejava acontecia do jeito que queria, o jogador que você queria trazer não vinha, o jogador que vinha, que era de boa qualidade, chegava ali e se acomodava, porque não tinha torcida, a torcida e é um fator importante ter torcedor, porque eu não quero que ele vá brigar com ninguém, mas eu quero ele ali, né, gerando pressão na arquibancada, porque isso motiva também o atleta. Nós fomos encontrando uma série de dificuldades que foi importante para conhecer o mercado português. O importante o suficiente para que hoje nós tenhamos uma sensação e um conhecimento tal que nós enxergamos que talvez entrar na terceira divisão é um risco muito grande. Você vai gastar mais dinheiro para conseguir chegar onde você precisa e você não tem a estrutura suficiente. É melhor já entrar na segunda para dar um salto mais rápido. Então, o planejamento ele foi sendo engolido à medida que a realidade foi se apresentando e aí foi ruim, porque a gente não chegou nos objetivos, mas foi bom para entender o quão difícil é tocar o dia a dia de um clube. Especialmente para mim, o Roque e o Rodolfo já tinham mais essa experiência, mas para mim ficou muito claro. Então hoje, toda crítica que eu faço a um dirigente, eu dou, né, 2 passos para trás e falei, tá bom, era isso que ele podia fazer? Será que ele não fez porque não podia? A gente não tem todas as informações muitas vezes para questionar o que está acontecendo ali no entorno do vestiário. Era o que eu ia te perguntar, se o César gestor moderou o César analista. O César gestor trouxe conhecimento e capacidade para que o César analista consiga separar as críticas e apontar as dificuldades, né, as fragilidades. Então hoje eu tenho mais capacidade de entender quando eu faço qualquer avaliação que eu faço, eu consigo me colocar na pele do gestor e falar, não dava para fazer mesmo, ou eu entendo quando esse cara fez isso que parece fora de contexto. É até bom fazer uma divisão do que a gente está falando, né. Uma coisa é a gente ser muito assintoso quando é um caso do camarote que a esposa vendeu para não sei quem, terceirizou, porque aí
resvala na parte moral, e aí não tem, né, os analistas, a gente tem que continuar duro Sendo mesmo. assim. Mas a crítica sobre questões de cotidiano de futebol, acho que é isso que você está falando, né? É isso. Eu tento fazer isso também para a gente não descolar da realidade, porque a gente tem um ambiente de comunicação que estimula a contundência, né? É uma vergonha, é um vexame, perdeu, não devia, mandou o técnico embora, é burro, ou então é burro por não mandar o técnico embora, enfim, eu acho que esse é o lado que a gente acaba moderando, tendo esse... E a sua experiência é muito legal, cara, porque o máximo que eu consigo fazer é ouvir as pessoas, me colocar no lugar e tentar ter empatia. Mas você estava lá. Isso, tava lá tomando decisões. E aí algo que é legal, às vezes a gente tem grupos que a gente discute, e eu vou falar um pouco mais de tática, de jogo, porque eu entendi que eu precisava aprender isso para poder gerir um clube de futebol. Eu não posso querer ser CEO de um banco e não entender como funciona uma agência, né? Ou ser CEO de uma empresa de mídia e não entender como funciona uma entrevista, um estúdio e tudo mais. Eu não posso querer ser gestor de um clube de futebol e não entender como que eu vou discutir e não cobrar e não exigir de um treinador ou de diretor esportivo, mas como funciona o dia a dia, né? Do vestiário, da tática, de tudo mais. Então eu fui estudar isso também, fui estudar análise de desempenho e tudo mais. E aí lá dentro você olha e fala, tá bom, nós nunca estouramos um orçamento. Nosso orçamento sempre foi coberto à risca. Mas a gente teve decisões duras. Troca o treinador agora, não funcionou. E aí você aprende. Como é que você faz? Você troca à toa? Muitas vezes a gente questiona e critica porque parece que está sendo trocado à toa. Mas nós não trocávamos à toa, nós fazíamos todo o processo, ideia de jogo, treinamento, desempenho, resultado, tá funcionando, não tá funcionando, onde que não tá funcionando, mexe e tal, e às vezes você tem que trocar, e às vezes nós tivemos que vender o nosso artilheiro, nosso melhor jogador, maior negociação que a Liga 3 fez na história, no momento que talvez que ele era importante pra gente, mas por quê? Porque no contexto precisava vender, não só para mostrar que estávamos negociando, mas que o jogador queria ir embora. E às vezes a gente não sabe disso, né? A gente quando questiona, por que vendeu? Tem toda a pressão por trás, que assim, o jogador não vai jogar, já vai perder o rendimento, já vai gerar problema no vestiário. Então assim, essa realidade, o dia a dia do clube, me permite ser muito menos, não menos crítico, mas ajustar a crítica dependendo da situação. Agora, vai haver uma continuidade dessa história. Vocês venderam a Nadia, chegaram ao Brasil até a negociar com o São Bento. Isso. Não fecharam a compra do São Bento, mas ainda estão procurando. Isso. O que aconteceu? Nesse processo, nós mudamos, no processo de mudanças da estrutura societária, depois, enfim, com a venda do Anadia, nós reformulamos o projeto, e aí sim, nós estamos em processo de captação, já tem alguns investidores locais e externos em contato, para montar um projeto onde nós vamos comprar 2 clubes, um no Brasil e em Portugal, mas em divisões um pouquinho maiores, né? Então, a gente até olhou em Portugal, provavelmente na segunda divisão, já para pular essa barreira da série da terceira para a segunda, que ela é muito, muito difícil. E no Brasil, buscando algum clube que já esteja ali numa divisão um pouquinho maior, né? Não Série B, porque eu acho que ainda os clubes são muito caros, mas alguma coisa ali de Série C, de série D, com primeira divisão estadual com algum retorno. Enfim, nós estamos buscando para fazer com que essas conexões elas funcionem melhor. Então nós estamos em negociação. A primeira que a gente fez foi do São Bento, fizemos proposta, discutimos. Da discussão associativa, então tinha uma série de questões no regulamento da associação que foram travando o processo no meio do caminho. Então, vou citar um exemplo, eles queriam que nós mostrássemos a capacidade financeira dos investidores antes de levarem o assunto para aprovar na SAF, né, para aprovar a SAF no conselho. Nós falamos, os investidores não vão dizer quem são enquanto não tiver a segurança de que a SAF foi aprovada e foi constituída. Aí depois no processo, inclusive orientado por um advogado, até que é advogado que nós conhecemos, vamos fazer por partes. Tinha investidores locais, tinha investidores estrangeiros, tinha um clube de futebol que eu acredito muito que tem que ter na formação da SAF um investidor estratégico para trazer essa tecnologia de fora, um clube de bom porte, de primeira divisão, de liga grande europeia, mas ninguém queria aparecer. Esse próprio investidor estratégico falou, eu não posso aparecer o meu nome aqui e depois a torcida vem reclamar e dizer, por que você está comprando um clube lá fora e não está contratando um jogador aqui? Realidades do futebol.
Então isso foi algo que travou, além de outros aspectos, enfim, e aí nós optamos por não seguir na negociação, mas assim, uma coisa que a gente pode dizer claramente é não teve nenhum problema ético nem nada disso, foi problema Sim, negocial sim. e acontece em tantos outros casos. Tá. E numa negociação como essa, assim, os valores são o que se impõe, é a coisa mais importante? Porque você acabou de dar um exemplo que trata de, né, da identidade dos investidores, de uma sequência de quem revela o quê, enfim, é uma coisa um pouco mais complexa, mas a realidade nua e crua, ela é mais complexa, ou seja, quem está vendendo um clube está preocupado com 10 fatores, ou se o cheque for de 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões, é isso que vai determinar. O que você sentiu? Não só no caso do São Bento, tá? Para De não forma geral, finalizar, mas não, vocês estão claro, falando até com porque a gente outras falou, pessoas, nós estão falamos falando com com outros outros clubes, clubes. nós negociamos com É. outros Como é clubes. que está a cabeça de quem está vendendo? A questão, acho que tem 2 pontos que me chamaram a atenção. Primeiro é o dinheiro. Quanto você está disposto a investir? Quando você fala o valor que está disposto a investir, todo mundo só isso, como se fosse, se a gente estivesse negociando o Real Madrid, né? Eh, Aí o que que você faz? Para convencer todo mundo, você fala: "Não, pô, é isso de aporte, mais tanto de orçamento ao longo de 10 anos", aí viram aqueles números 200, 300, 500 milhões que todo mundo fala. Por quê? Porque tem uma demanda interna para dizer: "Eu estou vendendo o meu clube por um valor muito alto". Se eu falar que estou vendendo por 20 milhões, 25 milhões de reais para ser aportados em 10 anos, vão dizer que é não Que é pouco. é pouco. Então você tem que falar que vai investir 200 milhões em 10 anos com a própria geração de receita do clube. Que é uma cascata, Que né? é uma cascata, é uma cascata. A gente nunca quis falar isso em nenhum caso, porque falou: "Isso é mentira, nós não vamos investir isso, nós vamos investir X milhões". No caso do São Bento estava claro, foi divulgado, eram 25 milhões em até 10 anos, né, porque era um processo, em 10 anos esperávamos também de novo chegar numa série C do Campeonato Brasileiro, ninguém sonhou, e ninguém vendeu também a realidade de vamos chegar na série A e trazer um jogo do Corinthians, do Flamengo, não, não. Nós queremos chegar na série C, né, um projeto sustentável e tudo mais. Mas queriam que mostrasse, então aí saiu um número de 140 milhões de investimentos, que na verdade era, se tudo desse certo, ia ter esse nível de receita no período. Esse é um ponto bom de esclarecer, porque ele está no cotidiano do torcedor da Série A. O Fluminense está passando por isso agora. O Santos vai acabar passando Vai. também. Tá no cotidiano de Série B, que é assim, quando o investidor chega e ele promete valores, eu acho que tem 3 coisas bem diferentes. Uma é o valor que ele vai aportar, dinheiro que sai do bolso dele e entra no bolso da SAF para investimento, que são, nesse caso do São Bento, os 25 milhões que você É isso aí. citou. Você tem uma assunção de dívida, né, porque a associação tinha uma dívida que ela estava arrastando, pagando, etc. ou não, e essa dívida vai ter uma responsabilidade de pagamento pela SAF futuramente. Só que a SAF vai pagar essa dívida, a menos que o dono queira aportar dinheiro para pagar, ele vai pagar essa dívida com a própria receita da SAF. Grosseiramente é isso. E tem os gastos de dia a dia, que são a folha do futebol, tanto. E esse é o cálculo que as pessoas fazem quando querem convencer mídia e torcedor de que o negócio é maior do que parece. Ela chega e diz, não, tem 50 de aporte, tem 300 milhões de dívida que eu vou assumir e tem mais 500 milhões que são as folhas dos próximos 10 anos, considerando que eu vou jogar Série D, Série C, Série B, Série A, etc. Então, quando se misturam esses conceitos, dá para tirar um número grandão Isso. de 1 bilhão e 600, 5 bilhões, o Fluminense foi até mais do que isso. Mas é cascata, né? É cascata, isso é importante de ter em mente. É isso. E o que você está descrevendo é isso. Vocês fizeram uma proposta que tinha um bom valor, 25 milhões de reais. Os outros pontos, eles só seriam firmes para você dizer que é um negócio de 1 bilhão se você tivesse uma punição, do tipo, olha, não cumpri a folha, vou perder o clube. Porque aí isso obriga o dono a aportar. Só que ninguém está fazendo isso desse jeito. Ninguém. Não, não. Nem Botafogo, nem Vasco, nem Fluminense, nem ninguém, né? Então acho que esse é um bom ponto para educar quem está. Então, isso é importante. Às vezes a gente, entre nós mesmos, a gente fala, SAF é boa, SAF é ruim. Não tem SAF boa, SAF ruim. Tem aquelas que são construídas corretamente e aquelas são feitas de qualquer jeito. É bom esclarecer esse ponto, porque assim, cada SAF é uma SAF. No nosso caso, nós nos comprometemos a fazer um orçamento. Esses 25 milhões, eles deveriam cobrir um orçamento mínimo. Então, o orçamento mínimo na Série A2 do Campeonato Paulista será de X milhões. Quando chegar na Série A1, será de Y milhões. Quando chegar na Série C do Campeonato Brasileiro, Z milhões. Se as receitas não fossem suficientes, nós aportaríamos para fazer a diferença.
Os 25 milhões, Dentro dos eles 25 ou além? não, dentro dos 25. Eles cobririam isso. Óbvio, se você vai gastando mais tempo e vai faltar dinheiro, era uma obrigação cobrir um orçamento mínimo de acordo com a divisão. O que acontece na maior parte dos clubes é que você faz um genérico, né? Ah, vou ter tanto de receita, tanto de. E aí, então, o que falta muitas vezes para que os processos sejam transparentes, a gente sempre prezou por isso, é dizer o que eu vou fazer. Ah, o Fluminense, vamos citar um exemplo aqui, vai por 500 milhões e vai assumir as dívidas. Mas vai assumir as dívidas? Então, se não tiver dinheiro para pagar as dívidas, você vai aportar? Ah, sim, se eu vou aportar, então eu tenho que somar. É tanto, mas potencialmente tanto. Então, eu acho que falta clareza, falta transparência e porque todo mundo quer um número grande e ninguém quer se comprometer com nada. Aí você tem dois bichos que acabam se enganando, né? Um que eu vou comprar baratinho e nem sempre é, e o outro que eu vou vender muito caro, o que também nem sempre é. Agora, eu acabei de te perguntar sobre qual é a cabeça de quem está vendendo, né? E a impressão que me passa, eu acho que você mesmo já escreveu, já falou isso, é de que no Brasil a gente tem muita gente querendo vender clube, mas tem pouca gente querendo comprar. Porque assim, querendo vender, a gente sabe do Atlético Goianiense, a gente sabe do Atlético Paranaense, a gente sabe de uma porção de clubes de Série A e Série B que estão no mercado, o América Mineiro também estava negociando, enfim. E esses clubes estão no mercado há muito tempo, buscando esse sócio, esse investimento. O que a gente raramente ouve é quem está comprando e por que está comprando e por que não está comprando, né? E esbarra num dos motivos, o que você acabou de dizer, de que o investidor ele não quer sequer aparecer, porque se ele aparece, ele já se coloca numa vitrine que no caso do futebol é difícil. Difícil, porque gera cobranças, pressões, questões emocionais, pressão na comunidade local, na família, no prédio, né? Mas você está em contato com esses investidores. O que esses investidores têm te dito sobre preocupações de mercado brasileiro? A gente está preocupado com o quê? A gente não quer fazer o quê? Tem duas coisas, uma delas eu vou complementar o que eu estava falando sobre São Bento, enfim, os outros clubes que nós comentamos. Além do dinheiro, eles querem gente que saiba fazer futebol. Que seja do futebol, mas que não seja os de sempre. Convenhamos assim, eu não sou de sempre. O Rock Também não. também não. O Rodolfo tem uma história muito limitada ali, limitada no sentido, faz tempo que não tá, mas fez um trabalho importante no Red Bull. Então, assim, as nossas presenças foram importantes nos processos e outros clubes, quando souberam que não tinha saído com o São Bento, nos ligaram, falaram, nós estamos à venda, vocês não querem? Né? Estamos aceitando aqui a proposta que vocês fizeram para eles. Quando eu falo hoje, até hoje eu tive com uma pessoa importante que lida com negociação de clube, e a gente sempre fala com outros, gente que quer investir. Essa é um aspecto importante. O pessoal está menos preocupado com a questão legal, risco jurídico, essas coisas. Se você encontrar um bom ativo e fizer um bom trabalho, não vai ter esse problema. Né? O caso do Vasco 777, a gente sabe que o erro aconteceu desde na partida de escolher o parceiro errado. Né? Agora, Textor e Botafogo, a gente sabe depois como a coisa evoluiu. Se você fizer um bom trabalho, no Curitiba ninguém está reclamando da Tricorp, exceto a torcida por algum momento. No Bahia ninguém está reclamando do City e por aí vai. Mas os investidores olham e falam, eu estou na Inglaterra, eu estou nos Estados Unidos, eu estou na Itália, quem que eu vou colocar para tocar um clube no Brasil? Nós aprendemos na prática que, por mais que a gente conheça e entenda de futebol, quando você vai para um mercado diferente, você é o estrangeiro. Você não entende o relacionamento com o torcedor, com a imprensa, com o árbitro, com a federação, com a liga. Você não entende nada. Você tem que entrar lá e fazer todo esse processo. Leva muito tempo para você entender e como é que você vai lidar com esse tipo de coisa. Quando o estrangeiro vem para o mercado completamente novo, ainda desregulado, e com tudo isso, o cara olha e fala: quem que eu vou colocar para tocar esse negócio? Eu vou botar 500 milhões de euros para comprar um clube. E quem vai fazer isso para mim? Eu não conheço ninguém e falta capacidade de mão de obra, gestão para tocar esse clube para mim, gente que eu confie e que vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Esse tem sido o maior empecilho. Falta gente. Por mais que tenha formado muita gente, o futebol ainda é um lugar onde você vai, faz um bom curso lá fora, volta para cá e não tem lugar para trabalhar, porque são feudos. Então nós não conseguimos formar mão de obra para tocar clubes de futebol. Eu vou até fazer um exemplo. A gente conversou um pouco sobre em outros ambientes sobre Safiel e tudo mais. Aí o cara vai lá e usa o exemplo do Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem uma escola natural de formação. O cara joga lá, depois ele vai para dentro, ele faz os cursos, ele começa a trabalhar internamente. Quando um gestor do Bayern ou de qualquer clube na Europa, especialmente na Alemanha, né, que são associações ainda fortes,
vai gerir, ele já passou por esse processo, ele está lá dentro, então não é uma dificuldade. No Brasil não, no Brasil você não tem os ex-jogadores que vão lá e fazem os processos, não tem gente que é formada dentro das associações para serem gestores do clube ao longo do tempo. Então o investidor olha e fala, por que eu vou colocar para gerir um clube desse? Para lidar com a torcida, para lidar com a imprensa, não consegue. Então isso tem afastado muito investidor do futebol brasileiro, eles olham, eles sabem que é importante estar aqui por conta da formação, mas eles não conseguem fechar a conta, não financeira, mas a conta de quem vai tocar isso para mim. E aí tem pessoas que até eu acho que enveredam para esse caminho. Se a gente olhar para departamentos de futebol, a gente vai encontrar lá ex-jogadores. Um cara que eu gosto muito, Paulo André, tá com o Ronaldo. O que você está dizendo é que esta figura do Paulo André, que é alguém que entende de futebol, que entende da parte técnica, que entende da parte tática, física, psicológica, etc., que tem uma, né? Ele não é um completo outsider. Essa figura, a gente precisa formar mais Paulos Andrés e precisa empoderar eles. Porque, assim, o investidor, quando ele vai assumir um clube no Brasil, o que você está dizendo é que ele quer assumir, mas ele quer alguém que assuma a responsabilidade sobre o projeto. Essa figura, ou a gente vai falar de amadores, pessoas que estão há 30 anos aí, foi vice-presidente de futebol daqui, foi não sei o que lá dali, mas... E que vira um CEO do nada. Isso. Assim, isso, é o CEO do clube. Se alguém estiver pensando em Marcos Braz, é esse perfil que eu estou falando. Né? Um dirigentão amador que foi lá, fez algum sucesso no Flamengo e aí está no Remo. Essa figura é um perfil possível. A outra é o Paulo André, um atleta que se preparou, estudou, está participando, mas que muitas vezes não tem autonomia, ele não tem poder para tomar decisões porque, né, ele está sempre num cargo do departamento de futebol, ele está auxiliando. E eu estou falando do Paulo André, mas pode ser o Fabinho, o Soldado, né? Enfim, tem o Paulinho no Mirassol. O Paulinho no Mirassol, são casos de jogadores que estão desempenhando essa função, mas por que esses jogadores, essa figura não atende a necessidade de um investidor nesse caso? Você precisa ter essas figuras todas, não só ali ao nível, ali na linha do futebol, você precisa ter essa figura em cima. Quem é o interlocutor entre o investidor e o clube no Brasil? Vou chamar de CEO aqui. Quem é esse cara? Quanto ele entende do futebol brasileiro a ponto de ser o interlocutor com a federação local, com a CBF, com os grupos de discussão, repassar o que o investidor, o que o dono do clube tem como cultura, porque ele é o responsável por disseminar a cultura ali dentro, e quanto que ele consegue impactar as estruturas embaixo. Então, essa figura, e aí as figuras centrais, né? A pessoa de finanças, a pessoa do futebol, a pessoa do marketing, como tudo isso se conversa com a cultura do investidor, né? E para o investidor saber que aquele ativo está sendo gerido dentro das condições do mercado local, mas sob o olhar e sobre a forma de pensar do investidor. Então, falta esta cadeia completa, né? Você precisa ter um cara de marketing local que sabe acessar o mercado local, né? Aquela história de eu vou chegar aqui, vou buscar patrocinadores internacionais. Não, você precisa buscar o patrocinador local. Você precisa conectar com o torcedor localmente. Você precisa entender das finanças locais para poder fazer o reporte lá para fora. Mas todo mundo tem que estar sob o mesmo guarda-chuva do cara do Newcastle, que tem o time na Espanha, que tem o time na Romênia, e todo mundo tem que falar a mesma língua, que é o que acontece no City. O City foi buscando esses profissionais, trazendo gente de fora para fazer, passar a cultura, e hoje em dia você tem gente de fora que toca o Bahia de uma forma muito correta, respondendo dentro da cultura do Grupo City. Então, faltam estruturas que sejam capazes de tocar a gestão sem ser personalistas, porque o clube não é deles, o clube é do investidor. Eles são os funcionários do investidor, os olhos do investidor dentro da estrutura inteira. Então, falta isso, falta esse tipo de visão, que o futebol é como uma empresa qualquer, onde você tem que responder para um dono que está fora do Brasil. E eu citei nomes aqui, não foi para te constranger, foi para tentar colorir a situação para as pessoas entenderem, assim, de quem que você está falando? Você está falando do Paulinho, do Fabinho, você está falando do Marcos Braz, você está falando... E vamos lá, qual o caso de SAF que para mim teve o maior sucesso sem ter dinheiro? É o Cruzeiro. Tinha gente do futebol ali, não tinha muito dinheiro? Não tinha, o torcedor não gostava porque não investia tanto quanto o rival, o Atlético, mas foi aquele que conseguiu, dentro do possível, com um pouco de dinheiro, montar uma estrutura funcional e eficiente. Porque tinha gente que veio formada, que tinha uma visão de futebol, que tinha um acionista que conseguia passar o que ele queria para baixo, e as pessoas sabiam que aquilo era temporário, né? O Ronaldo não ia ficar no Cruzeiro a vida inteira, tanto que já vendeu. Então, assim, um pouco foi um bom exemplo até. E essa composição de nomes é legal, porque tem o Ronaldo, que é o ex-jogador, que é quem
passa credibilidade para todo mundo, né? Até o momento que passou a ser cobrado demais e não passou mais. Mas tinha o Gabriel Lima, que veio do Real Valladolid, que tinha experiência de futebol e aplicou, tinha o Paulo André, você tem pessoas do Ronaldo que estavam compondo ali o projeto. isso. Legal. Um ponto importante de tudo isso que a gente está falando sobre atração de investimentos é a nossa organização enquanto mercado. E nesse sentido você tem uma contribuição muito relevante, como agora um membro do órgão, que eu não vou lembrar o nome, ANRESF. Agência Nacional de Regulamentação da Sustentabilidade Financeira do Futebol. ANRESF. Eu vou escrever muito essa sigla na minha vida, eu tenho certeza disso, mas eu ainda não decorei. E aí ela funciona assim, né? São 7 pessoas. Das 7 pessoas, você foi uma das colocadas para trabalhar na fiscalização das finanças do futebol brasileiro, basicamente. O que aconteceu nesse âmbito, assim? Vocês já se reuniram, as regras já existem, né? Elas foram constituídas no ano passado, mas desde que a CBF anunciou o Fair Play financeiro e colocou as regras na mesa, o que já aconteceu em termos de trabalho? Tá, nós tivemos 2 reuniões, estou aqui justamente porque foi a segunda. Então, a primeira reunião foi a reunião de, enfim, formalidades, tomar posse da diretoria e iniciar as conversas de, como é que não vou chamar de padronização, mas de entendimento entre os 7 membros, que são três advogados e são 4 gestores, economistas, enfim. Como é que a gente interpreta o regulamento? Eu e o Caio, que somos os 2 que permanecemos da construção do regulamento na agência, nós temos muito claro aquilo que nós pensamos quando o regulamento estava sendo construído, mas há outros 5 que precisam entender a dinâmica, o que foi pensado, qual era o objetivo, qual era o espírito da regra. Então, a primeira reunião foi muito nessa linha, nós levamos um dia inteiro praticamente discutindo, quando falamos desse item, o que a gente pensava, né? Tá bom. E aí todo mundo foi trazendo ideias de como andar, né? Como levar isso adiante. Na segunda reunião, nós já discutimos o regimento, que é, tá bom, como é que a estrutura, a agência vai aplicar o regulamento. Então, prazos, de execução, quem faz o quê, quem é a área técnica que vai fazer as contas, como é que isso vai ser feito, enfim, tudo de como a agência vai funcionar. Nesse período que foi feito, está sendo desenvolvido um sistema, né, para que os clubes possam inserir as informações financeiras e os cálculos serem feitos automaticamente e tudo mais. Isso vai trazer depois aquilo que a gente sempre esperou, que é uma padronização das demonstrações financeiras. Então está sendo criado um plano de contas para que os clubes sigam e com o tempo eles migrem para este conceito. Está sendo construído o sistema onde os clubes vão aportar ali as informações de dívidas em atraso, para que a gente possa fazer os controles e tudo mais. Foi contratado, já a equipe técnica está sendo formada, então já foi contratada uma pessoa, a gente vai, dos próximos 15, 20 dias, formar essa equipe, que deve ter entre 4 e 5 pessoas, para fazer a gestão do sistema, digamos assim. E agora nós começamos a entrar no processo de esperar que o sistema realmente funcione a partir de 30 de março, que é quando entram as primeiras informações, e depois a partir de 30 de abril, quando começam a entrar as informações de balanço. Então, nós já evoluímos aqui 2 meses, tem mais algumas reuniões, e os próximos passos são conversar com os clubes, porque a gente já percebeu que tem muito clube que não sabe nem o que está se passando. Tem clube que mudou de gestão. E você vai perguntar para o presidente ou para a gestão atual, ele fala, mas já está valendo? O que você está falando? Eu já vou ser cobrado? Então, nós vamos criar ali alguns workshops para falar com os clubes, explicar o que está acontecendo, qual é a sua realidade, se alguém denunciar um atraso de pagamento, se aquele atleta que você contratou em janeiro e tem uma parcela em abril, você não pagar, você vai sofrer sanção. Então, a gente vai ter que explicar tudo isso para que as pessoas nos clubes consigam entender que aquilo que foi aprovado ali em novembro já está valendo. Então, esse eu diria que é o próximo desafio aqui da agência. Na minha ingenuidade, a minha próxima pergunta era: os balanços deste ano já vão sair de certa forma padronizados? Não, né? Não. A gente ainda não tem nenhum plano de contas ainda, né? Nós estamos discutindo, quem foi contratado foi a UI para ajudar a construir esse plano de contas. Enfim, eu estou trabalhando com eles ali para a gente montar um plano que seja, que gere uma padronização. Tem uma questão que, assim, nós não podemos obrigar os clubes a seguirem um padrão, né? Isso infelizmente não acontece. Mas a partir do momento que nós pedimos algumas informações padronizadas, né, tem que informar isso, naturalmente eles vão migrar para esse tipo de padronização,
e vai ficar mais fácil até produzir um balanço, e aí o que a gente vai ver é que, que os clubes que estiverem mais organizados vão seguir um padrão. Isso vai ser, eu acho que naturalmente vai incentivar todo mundo a buscar esse padrão de fazer a mesma alocação, informar a mesma nota explicativa, até isso a gente está construindo. Qual a abertura do conta a receber, qual a abertura do imobilizado, do intangível e tudo mais, tudo isso a gente está construindo. Então eu acho que naturalmente com o tempo nós vamos migrar para esse padrão, porque vai ficar mais fácil até para os clubes depois informarem para a agência. Eu espero prestar alguma contribuição nesse sentido, porque além de planilhar esses balanços todos e influenciar meu trabalho, a gente do Sport Insider tá organizando anualmente, já fez o primeiro no ano passado e fará o segundo este ano, um prêmio de governança e transparência para reconhecer os clubes mais transparentes, aqueles que organizam melhor as suas informações, abrem, são confiáveis. E obviamente eu vou me basear nos critérios que vocês estão colocando para dizer, olha, porque vai ser muito legal se a gente puder fazer um acompanhamento público, de certa Claro. forma, das finanças dos clubes. A gente não vai ter todos os detalhes, né? Dívidas em aberto, esses sistemas todos são privados, mas o balanço sai. E a gente sabe mais ou menos quais são os critérios, né? Quer dizer, a gente sabe especificamente quais são os critérios, só não tem o poder de julgar se feriu ou não. Isso é uma questão sua. Então, eu acho que a gente, enquanto imprensa especializada, pode ajudar, é, inclusive mostrando, olha, quais são os clubes que estão mais transparentes, estão mais confiáveis, estão mais abertos. Eu acho que é uma conversa que todo mundo pode participar, inclusive o torcedor. Claro, até porque a ideia é que esse plano de conta seja público, né? A gente quer divulgar, porque todo mundo possa, porque você possa olhar e falar, então, tem um plano aqui, tem uma nota que devia estar desse jeito, por que ela não está? Não, gasto com base, É gasto com isso. futebol feminino. São itens que estão nas métricas do fair play financeiro. Se os clubes não colocarem no balanço, a gente não tem como saber. Vocês vão saber porque ele vai ter que te informar. Mas é melhor se ele colocar no balanço, né? Então acho que esse é o tipo de incentivo que a gente vai tentar dar, e quem está assistindo a gente, o torcedor que for mais engajado, que quer participar disso, né? Que quer saber se o clube está aderente ou não, até o torcedor pode ajudar. É bem-vindo. Parte do trabalho não é só com os clubes, é com a imprensa, e aí falar além da imprensa especializada que é você, né? Então, porque você eu sei que vai lá, vai Eu vou fazer cobrar, isso, eu vai garanto, fazer mas isso meus e vai colegas ajudar podem ajudar. muito. Mas mais pessoas na imprensa podem cobrar, né? Falar, pô, por que o balanço não saiu? Ô, Rodrigo, por que o balanço não saiu? Você vai lá e fala para os caras, não saiu porque o clube não segue uma regra que tá definida e tudo mais. Então, vai ajudar. E o torcedor não precisa saber contabilidade, finanças, nada, mas, poxa, né, aquele que é um pouquinho mais próximo do tema, pode cobrar, né? Pode cobrar seu clube publicamente. Por que você não está seguindo um padrão? Até para eu, torcedor, saber o que está se passando. Agora, voltando a perguntas mais populares e talvez populistas sobre o assunto, o fair play financeiro era o que faltava para o futebol brasileiro? Eu acho que era um dos temas que faltava, tá? Eu acho que ainda ele era o mais urgente. Você precisava ter um nível de regulação para garantir que, assim, para garantir não, para evitar pelo menos que os clubes continuem se endividando e deixando rastros de destruição. Então ele é um mecanismo que funciona, funcionou na Europa, certamente vai funcionar aqui se a gente conseguir de fato implantar tudo aquilo que a gente está prevendo e tudo aquilo que a gente quer implantar. Então eu vejo como o primeiro pilar de mudança. O segundo é o do licenciamento, né, que é padronizar de fato estádio, gramado, iluminação, acessos, categoria de base, enfim, organizar a parte fora de campo que garante que o espetáculo aconteça. Então esse para mim é o segundo, vai ser o segundo pilar que vai ajudar, e eles conversam, na Europa conversam. Quando você olha o licenciamento na Europa, o fair play está dentro do licenciamento no capítulo financeiro. Aí eu acho que a gente vai ter um futebol realmente mais organizado. Eu até gostaria, né, mas isso é uma visão minha, que neste processo nós conseguíssemos começar a separar futebol profissional de futebol amador. Começa a tirar a carga e o peso daqueles clubes que não têm capacidade de serem profissionais. Porque nós temos 600 e tantos clubes no Brasil e provavelmente 500 e tantos não são amadores. E porque não vai ter calendário para todo mundo, e porque você não pode se comprometer a pagar CLT para todo mundo, e porque você não paga. Então é uma enganação a gente achar que está se protegendo, quando na verdade está gerando um problema que vai virar um outro problema fiscal, vai virar uma discussão judicial. E quando você vai para um modelo amador, você começa a separar. Você não tem 10 mil jogadores profissionais no Brasil, você deve ter 1.500, 2.000. Os outros 8.000 são amadores, vão buscar outras alternativas de vida, vão buscar outras receitas, não vão ter obrigação de treinar de manhã e à tarde todo dia. Enfim, tem uma série de outros aspectos, mas eu acho que esse pode ser um pilar de mudança estrutural do futebol brasileiro,
Agora, certamente o fair play financeiro era o mais urgente nesse momento. O curioso é que te conhecendo, eu já sei que você faz essas críticas há 10 anos. Mas é legal que começaram a te ouvir. Eu acho que isso é legal, assim. Óbvio que estão ouvindo também o Caio, estão ouvindo, tem também uma força Claro, política na CBF que está claro. puxando, se não fosse nada disso, continuariam engavetando a conversa como fizeram nos últimos anos. Ou seja, a CBF mudou, mas é legal que você esteja lá e que isso esteja acontecendo, e até nesse aspecto, porque fair play financeiro a gente falou muito, mas esse excesso de clubes profissionais, você já fala isso há muito tempo. Eu já te ouvi falando isso mais vezes. Assim, a gente tem quase 800 clubes considerados como profissionais pela CBF no Brasil. E se esses 800 clubes têm cada um lá seus 20, 30, 40 jogadores, a gente vai ter, né, milhares e milhares de atletas. O que você está dizendo basicamente é que essa estatística, ela está superestimando o tamanho do nosso futebol profissional. Porque a gente já não tem um futebol profissional na maior parte desses clubes, porque os atletas já são mal remunerados, ficam desempregados sistemicamente, não tem categoria de base direito, não tem isso, não tem aquilo, enfim, já é um mercado bem amador. Então, o que você está dizendo é, conectando ao início da nossa conversa, a gente deveria fazer como Portugal. Deveríamos ter, ó, Série A, B, C, D são profissionais, a primeira divisão do estadual mas de uma nota de corte para baixo, os clubes baseados nesse critério já não são mais considerados profissionais. É isso que você defende. É isso, é isso. Até porque o que acontece, né? Você não precisa de um contrato de trabalho CLT, com um monte de encargo, com um monte de obrigação, que você já não vai pagar. Eh, o atleta pode ser remunerado com uma ajuda de custo, e aí ele pode ter outro emprego. Ele pode treinar de manhã. Nós tivemos casos, o jogador treinava de manhã, à tarde ele tinha outro emprego. E nós tínhamos jogadores profissionais que treinavam de manhã e à tarde faziam um segundo treino. Você consegue cobrar as duas pessoas, você consegue cobrar o perfil do atleta e saber que eles são diferentes. Quando você vai para uma segunda divisão, você já não tem um atleta amador, você tem um atleta que você vai se dedicar full time. E isso faz com que você consiga gerar este calendário anual, você consiga criar fatores para separar jogadores de qualidade A, B ou C, e você faz com que a estrutura fique mais leve. Então você não vai ter um time que joga A3 de São Paulo com um contrato profissional que você sabe que, na verdade, ele está pagando salário mínimo e está fazendo 90% de direito de imagem, que é essa ajuda de custo. Então o jogador está se enganando, você não tem esse dinheiro, você está colocando um dinheiro ali para cobrir e bancar um capricho só para dizer que você é um clube profissional. A hora que você organiza isso, você começa a separar ali, é um pouco duro falar isso, mas o sonho de ser um jogador de futebol, ele não vale para todo mundo. Eu quis ser jogador de futebol, eu seria um péssimo jogador de futebol, então eu logo desisti. Mas tem gente que não desiste, tem gente que vai ter esse sonho e não vai desenvolver outras atividades. Poderia ser médico, poderia ser treinador, poderia fazer outras coisas. Quando você sai da categoria de base e não tem capacidade para seguir no futebol de alto nível, você tem que também ter alternativa de outra coisa na vida e não ficar sonhando que lá com 25, 26 anos vai aparecer a chance mágica. Então é até ruim para o jogador você ficar insistindo nessa tese que depois ele não vai disputar 2 meses de competição, vai ganhar R$ 1.500 por mês e depois o resto do ano ele faz o quê? Ele também não tem nada. Então é enganoso. E essa reclassificação, você acha que ela atuaria nas duas coisas? Uma, ela baixaria os custos dos clubes, porque eles não tentariam acompanhar um ritmo de profissionalização que eles não aguentam, e ela colocaria um senso de realidade em todos, inclusive nos atletas, de que, olha, eu não sou um atleta profissional, eu sou um atleta semi-profissional. Então, metade do dia eu estou ocupado com essa tarefa do futebol, outra metade eu vou fazer outra coisa. É um pouco isso, Entendi é direito. isso, é isso aí. Tá bom. Bom, deixa eu fazer a minha última pergunta populista. Fair play financeiro em 2026, o que a gente pode esperar? Assim? Os clubes, você já contou que muitos ainda não entenderam o sistema, estão, né, se inteirando do que vai ser cobrado. Eles vão cumprir? Assim, bem transparente. Eu acho que muitos não vão cumprir no primeiro momento. E aí é uma decisão que a agência tem que tomar, né? Eu vou querer punir 10, 12 clubes já no primeiro ano, ou eu vou contemporizar, porque a gente sabe que troca a gestão e tudo mais, nem todo mundo entendeu, vamos fazer aos poucos. Há coisas que não dá para contemporizar. Um clube de primeira divisão que participou do processo, que contratou um jogador em janeiro e em abril não pagou a primeira parcela, não dá para contemporizar. Um clube que pô, era da Série C, chegou na Série B, não conseguiu fazer você vai ter que fazer um tipo de contemporização.
Então, eu acho que a gente vai ter muitos casos de atraso, muitos casos de problema já neste primeiro ano. Muitos quantos? 20, 30% dos clubes da Série A e da Série B? Eu acho muito, né, para quem sabia de que isso estava andando, eu acho muito. Mas é o desafio que a gente vai ter de conseguir equilibrar a sanção, a dureza que precisa ter para mostrar que o sistema existe e vai ser aplicado, com aquele cuidado para não gerar também um atrito que você vai começar a travar todo o sistema, quando a gente sabe que é muito difícil fazer essa transição, né. Na Europa, em todos os lugares, tanto que a gente vai começar a cobrar a parte mais pesada daqui 2 anos, mas alguma coisa nós temos que começar a cobrar agora, então, a gente vai ter que pesar um pouco, mas eu não é que eu espero, eu acredito que a gente vai ter sanções já nos próximos meses. Não é uma previsão de futuro tão difícil essa, né? Assim, as odds estão baixas para essa aposta, porque a gente está vendo as contas dos clubes nos últimos anos. A gente está vendo os clubes dando calotes um dos outros e nos jogadores, né? A grande questão que o mercado tem, o torcedor tem, e a mídia também, e eu vejo os meus colegas com muito ceticismo, até mais do que eu. Eu acho até que o sistema vai ser mais respeitado do que a opinião dos meus colegas. Eles acham menos. É se vai pegar, se vai ser levado a sério. E você vendo por dentro de tudo que a CBF tem demonstrado, da composição dessa agência, das 7 pessoas envolvidas, é para valer? É para valer, é para valer. É para valer e eu ouvi, de uma pessoa que disse que um dirigente famoso, né, um profissional famoso, falou: "Ah, não vou pagar com essa contratação que eu estou fazendo agora, pode desconsiderar, né". E essa pessoa falou: "Ó, espera aí, eu vou te denunciar, você vai sofrer vai ser sanção". Falou: "Esquece, isso não vai acontecer". Então assim, a gente precisa fazer com que essa pessoa que diz: "Esquece, isso não vai acontecer", perceba que está errada. Estando mais ali dentro da CBF, vendo um pouco mais a rotina do dia, não do dia a dia, mas enfim, compartilhando um pouco reuniões e conversas com bastante gente, é para valer. Então a gente vai fazer acontecer e a CBF está muito engajada de que isso de fato seja transformador para o futebol brasileiro. Muito bem. César Grafietti, consultor, convocados, CBF. Foi uma entrevista diferente. Foi, a gente não ficou falando de balanço, de É, dívida e porque tudo sempre que mais, eu né. te entrevistei foi para a gente fazer uma análise financeira dos clubes. E Exato. hoje, até é bom que a gente está gravando e publicando esse episódio em março, antes das contas saírem, né? Quando elas saírem, você vai ter o seu relatório publicado pela Convocados. Eu vou fazer o meu trabalho aqui também, a gente vai falar mais, vai, né, trocar figurinhas, mas eu tô orgulhoso que hoje a gente falou de coisas diferentes. A gente falou da sua carreira como gestor de clube de futebol e da sua carreira como auditor. Não é bem o É seu verdade. cargo, mas é um trabalho quase de auditoria É, ali. de cobrança daquilo, é um pouco do que eu falei, deixa de ser estilingue, tentar ser vidraça aqui e ajudar a proteger o futebol. É isso. Espero que quem está assistindo a gente tenha gostado da vidraça César Grafietti. Aí o Stiling já. Quem acompanha já te conhece há mais tempo como Stiling. Como vidraça, tá aqui. É isso. Inédito. Muito bem, esse é o nosso Sport Insider. Se você quiser receber conteúdo sobre negócios do esporte, assina a nossa newsletter www.sportinsider.com.br. O www eu só falei para me enrolar, porque não é mais necessário, né? As pessoas já acessam sem ele há muito tempo. E a gente tem newsletters às terças e sextas, além dos nossos episódios aqui sobre negócios do esporte na N Sport. Se você estiver assistindo a este vídeo no YouTube, faz a sua inscrição, deixa o seu joinha, o seu comentário, deixa a sua crítica. E se você estiver nos canais lineares, continua, porque tem muito programa bom, muito conteúdo legal aqui na N Sports. Tchau!